Fala também sobre uma nova joia no São Paulo, contratada no ano passado, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. E o São Paulo tem mais uma joia vindo de Cotia. Trata-se de Matheus Ferreira, volante de 20 anos de idade que havia sido contratado do Vasco na temporada passada para o Sub-20. Ele chegou por empréstimo, deixou boa impressão e foi comprado por R$1,5 milhão. Se tornou capitão e peça fundamental do time Sub-20. Atleta com várias passagens pelas seleções brasileiras de base. Matheus Ferreira foi recentemente integrado ao time principal no CT da Barra Funda e deixou excelente impressão no técnico Dorival Júnior. A tendência é que o Matheus Ferreira comece a ganhar mais espaço no time de cima nas próximas rodadas. Até porque o São Paulo precisa de atletas jovens com potencial de revenda para fazer dinheiro. O tricolor passa por enormes dificuldades. E vê no Matheus Ferreira alguém com muita capacidade de evolução. Só para vocês entenderem, durante a Copa São Paulo, ele chegou a ter média de 12 roubadas de bola por partida. Capitão do Sub-20, passagem por seleção brasileira de base e alguém que parece ser bastante promissor. João Pedro Souza, Nicola, e o Paulinho vai ser vendido por mixaria mesmo? Pelo menos não vai sair de graça. Pois é, o João Pedro está se referindo ao atacante do São Paulo, artilheiro da última Copa São Paulo de Juniores. O Paulinho estava indo de graça para o Botafogo. O São Paulo estava rescindindo o contrato e ficando com percentual de venda futura. A repercussão entre torcedores do São Paulo foi tão ruim, foi tão negativa, que o São Paulo acabou recuando e se desfez desse negócio com o Botafogo de Ribeirão Preto. O Paulinho está indo para o futebol português para um time chamado Torrense, que é da segunda divisão. O Torrense até chegou à final da Copa, acho que eles foram campeões da Copa de Portugal, quer ver? Ó? Porque o Torrense outro dia estava jogando com o Torrense, campeão. Eles jogaram contra o Porto outro dia, né? Não, jogaram contra o Sport. O time da segunda divisão vence o Sporting na final. Peraí. Ó, Torrense bateu o gigante Sporting de Lisboa. O Torrense fez história no dia 24 de maio de 26, ao vencer o Sporting por 2-1 na prorrogação e conquistar a Taça de Portugal pela primeira vez. A equipe de Torres Vedras, que disputa a segunda divisão, garantiu um feito inédito para um clube do escalão secundário e assegurou vaga na Liga Europa. Pois é, o Torrense, que joga a segunda divisão, foi campeão da Taça de Portugal e vai ter a oportunidade de jogar a Liga Europa. E é para lá que o Paulinho está indo. O empréstimo é gratuito, mas a opção de compra é de R$1 milhão, tá? Silmar Lima, boa noite. Quais as novidades no meu tricolor? Silmar, deixa eu contar uma exclusiva. Tem um menino chamado Matheus Ferreira, ele é volante, disputou a Copa São Paulo como titular absoluto, havia sido comprado do Vasco no ano passado, né? Operação de R$1,5 milhão. E ele está treinando no time principal, tem sido muito elogiado pelo Fernando Diniz, né? Pelo Dorival Júnior, é um cara de muita intensidade, de proteção ao sistema defensivo, rouba muita bola. E a informação que surgiu no ano passado é de que o São Paulo havia comprado por 80% dos direitos econômicos, por R$1,5 milhão, 80% dos direitos econômicos junto ao Vasco. E aqui que vem a informação exclusiva. O São Paulo acabou não pagando nem um centavo desse R$1,5 milhão. É que o Vasco tinha uma dívida com o São Paulo pelo Léo Pelé. E as partes acabaram se acordando para que esse R$1,5 milhão fosse abatido da dívida do Vasco em relação ao Léo Pelé, tá? Então, a verdade é que o Matheus Ferreira chegou ao São Paulo sem custos, volante que chegou por empréstimo, foi comprado, deixou excelente impressão e deve ganhar mais minutos no time principal ao longo da temporada. O Egito Zen, Nicola, o São Paulo chegou no fundo do poço, na sua opinião, ou ainda tem margem para piorar? Tem, Egito? Claro que tem. O time pode ser rebaixado, o time pode sofrer mais transfer, sempre o fundo do poço vai sempre além. E o detalhe, né? O São Paulo segue sendo administrado e gerido por pessoas sem qualquer capacidade. Com todo o respeito a um senhor de idade, e ele merece respeito pela idade que tem, mas o Arrimacis não tem nenhuma condição de ser presidente do São Paulo. Nenhuma. Enfim. O João Pedro Souza, Nicola, e quem é esse Aurélio Buta? Aurélio Buta é um angolano que se naturalizou português, joga como lateral direito, ele vinha jogando, ele pertencia a um clube alemão e esteve emprestado para um outro mercado. Quer ver qual que foi o mercado? Era um austríaco, quer ver? Enfim. Mas foi contratado estava livre no mercado, foi oferecido ao São Paulo, o nome foi analisado e o São Paulo acabou contratando. 29 anos de idade, tá? Como eu disse, angolano, nasceu em Miconge e pertencia ao
Eintracht Frankfurt e jogou a última temporada na Dinamarca, não era na Áustria não, tá? Jogou num time chamado Copenhagen. Cara, eu tenho acompanhado o futebol dinamarquês, Copenhagen. Eu tenho acompanhado o campeonato dinamarquês e norueguês, né? Até porque, cara, eu gosto bastante de apostar. Eu sugiro para vocês apostas porque eu gosto, eu estudo. Hoje, por exemplo, eu estava acompanhando com enorme atenção a Clube Bruges e um outro time lá do campeonato belga, a estreia do Bruges no campeonato belga. E até porque eu tinha feito uma aposta. Eu sugiro para vocês a aposta. Mas não é que eu estou torcendo para perder, eu não estou nem aí. Eu torço muito para ganhar, porque eu sei que muitos de vocês vão na minha, enfim. E aí eu tenho acompanhado o campeonato dinamarquês, campeonato norueguês. E esse Copenhagen aqui, cara, é um time de metade da tabela, e o Aurélio Buta no Copenhagen foi para lá de discreto, tá? Então não esperaria muita coisa. Boa noite, Nicola. Que história é essa de que o São Paulo está com dinheiro, tem que parar de contratar volante para fazer essa função de meia? Vamos lá, quem que o São Paulo tem contratado de volante para fazer a função do meia? São alguns, né? Entendi o que você quis dizer. Bom, bora explicar um pouquinho do contexto financeiro do São Paulo. São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras, tem atrasado direitos de imagem com frequência. O Enzo Dias chegou a prometer levar o São Paulo à justiça caso não pagasse 50 mil dólares. São Paulo conseguiu fazer a quitação. O tricolor, que sofreu o terceiro transfer ban de sua história por conta de uma dívida de 6 milhões e 100 mil reais, fez o pagamento nessa quarta-feira. Pois bem, como é que surgiu, de onde surgiu esse dinheiro que o São Paulo usou para pagar a Lazio na primeira parcela do Marcos Antônio? Ninguém no São Paulo responde. Mas a principal notícia tem a ver com algo que eu contei com exclusividade para vocês outro dia. São Paulo e Ticketmaster estão fechados. Um acordo total de 250 milhões de reais por 5 anos, tá? A Ticketmaster vai passar a cuidar dos ingressos do estádio para jogos e shows e também vai cuidar do sócio-torcedor do São Paulo. O Gabriel Sá trouxe ontem a informação de que desses 250 milhões de reais, 140 milhões serão antecipados pela Ticketmaster. Se o São Paulo tivesse direito a 50 milhões de reais por ano, o RMacis vai antecipar mais da metade do tempo de contrato para poder salvar suas contas, o próximo presidente que se lasque nessa situação. E com esses 140 milhões sendo 110 do sócio-torcedor e da tiqueteira e outros 30 de um camarote que será reservado para a Ticketmaster durante esse período, camarote grande, gigante, um dos maiores do estádio, o São Paulo vai conseguir resolver os pormenores, as dívidas emergenciais e eventualmente até buscar um ou outro reforço. Essa é a realidade financeira do tricolor, que fechou os 5 primeiros meses do ano, para ser mais preciso, com 65 milhões de prejuízo, tá? São Paulo havia estimado ficar no vermelho em 50 milhões de reais, no fim das contas, o vermelho foi de 65 milhões de reais. Muito obrigado aos superchats, obrigado pela generosidade dos amigos para continuar respondendo as perguntas, as dúvidas e as sugestões. E a pedida de Everton Cebolinha tem assustado clubes brasileiros interessados na contratação do atacante, que vive os últimos meses vestindo a camisa do Fla. Cebolinha tem contrato só até 31 de dezembro e não terá seu vínculo renovado até aí, nenhuma novidade. Cebolinha já pode assinar pré-contrato e tem sido procurado por grandes clubes do Brasil. O Corinthians, o Fluminense, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro são times que gostariam de contar com Everton Cebolinha num pré-contrato. Se assina um pré-contrato agora e conta com jogador sem custos em 2027. É aqui que vem o problema. Cebolinha ganha no Flamengo 1,5 milhão de reais por mês. Mas para se mudar para um clube brasileiro, ele quer ganhar mais. Ele quer a manutenção do atual salário, além de luva. Prêmio pela assinatura do contrato. E é isso que tem feito com que Corinthians, Fluminense, Cruzeiro e Atlético adiem a negociação. Os clubes entendem que pagar até 1,5 milhão de reais já seria um valor alto. Se ainda tiver que pagar o pagamento, se ainda tiver que fazer o pagamento das luvas, torna o negócio praticamente inviável. Há tempo para o acerto. Afinal de contas, como eu disse, o pré-contrato pode ser assinado até 31 de dezembro. Embora, se aparecer um outro time do exterior interessado e disposto a pagar mais, acaba levando. Cebolinha prefere continuar no Brasil. Não há uma definição. E a pergunta que eu deixo para você, o Cebolinha caberia no seu clube? Qual seria o papel dele? De destaque, coadjuvante, protagonista? Seria um reforço importante? Até quanto dá para pagar pelo Everton Cebolinha? 1,5 milhão de reais por mês, mais 500 mil de luva? 1 milhão de luva?
estou falando por mês, já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa sobre o tema. E o São Paulo demorou, mas enfim anunciou nessa quinta-feira a contratação de Domingos Duarte, zagueiro que já estava no tricolor há pelo menos 2 semanas. O São Paulo esperou pelo fim do transfer ban, que proibiu o registro de atletas para confirmar a chegada do zagueiro português de 31 anos de idade, que jogou as últimas 4 temporadas no Getafe, por lá, titular absoluto e representante de uma das melhores defesas do Campeonato Espanhol. Na temporada passada, o Getafe só tomou menos gols do que Real Madrid e Barcelona. Foram 113 partidas no Getafe, jogador que chega sem custos, contrato até julho de 2028. Salário na casa dos 600 a 700 mil reais por mês, por salário, entenda, salário em carteira, direitos de imagem e também pagamento de luva. Só para completar sobre o São Paulo, Caleri enfim assinou o novo contrato com o tricolor. O atual venceria em dezembro e foi prorrogado até dezembro de 2028. Se em 2028 o Caleri disputar pelo menos 60% dos jogos, o vínculo será estendido até dezembro de 2029. Rapaziada boa, mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do mercado da bola do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando realmente do maior clube do mundo. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Chega aqui, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative também o sininho das notificações. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.